pecado em Adão e Eva, o que aconteceu? O nosso espírito ficou adormecido. E o pecado, irmãos, é o que nos separa de Deus. E o pecado é o que não nos faz viver diante de Deus. Mas um dia, pela única e exclusiva graça soberana de Deus, Ele tocou no seu espírito. E você acordou para Deus. E Deus passou a ser algo real na sua vida. Que agora não é algo distante e longínquo, mas é um ser presente e poderoso dentro de você, dentro da tua alma, dentro do teu coração. É maravilhoso, isso é um milagre. Por isso que o cristianismo já começa a mostrar que as bênçãos do Novo Testamento é muito maior, porque agora é Deus vivendo dentro de nós. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida de Deus em seu coração. É a paz do Senhor habitando dentro de você. Quem realmente nasce para Deus fica com a síndrome do abobado. Porque o que aconteceu, pastor? Eu falei, você nasceu para Deus, filho. Pastor, e chora. Agora eu tô leve, Filho, você nasceu para Deus. Você nasceu. É um milagre. Milagre da graça. Por isso que os puritanos falam que a graça de Deus ela é irresistível. Ela vai, te invade, te transforma, e você não consegue resistir pelo poder de Deus. Não me explica como isso funciona. A gente só consente, a gente aceita, mas na realidade ela nos invade, nos transborda. E nós nos tornamos o quê? Filhos e filhas de Deus. A todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Quando aceitamos a Jesus, tornamos-nos filhos. Sentíamos-nos como criatura de Deus. Pensávamos que éramos filhos. Mas quando aceitamos Jesus, única e exclusivamente, nos rendemos a Ele, realmente nos tornamos filhos. Porque somos melhores? Ele disse, não, porque a graça irresistível de Deus nos invadiu. Isso é ser filho. E o que são as bênçãos do reino? O que são as bênçãos do reino, amados? Irmãos, as bênçãos do reino, o maior de todos é a eternidade, que tão desprezada tem sido. Raramente a gente vê discursos e pregações sobre a eternidade. Um dos maiores enganos que o diabo tem dado às pessoas, inclusive ao povo evangélico, é: viva a vida abençoada aqui nessa terra. Não, gente! Essa terra será destruída pelo fogo, diz as Escrituras. E Deus construirá o novo céu e nova terra, e lá habitará sendo a luz por todos os séculos sem fins. Essa é a vida que Deus prometeu. E nós governaremos com Jesus por toda a eternidade. Essa é a vida excelente. E lá a lágrima não reinará, a carne não reinará, a dor. Para sempre viveremos desfrutando e glorificando ao Senhor e trabalhando com um desejo profundo no nosso ser. Essa é a maior bênção do reino. Mas essa bênção do reino lá na frente nos atinge agora aqui. E nos faz viver um milagre aqui. E ver sinais desse reino. Por isso que o meu tema é que não tem como eu ser um crente sem viver sinais sobrenaturais. Porque o milagre poderoso lá da frente começa a jorrar e gotejar sobre a nossa cabeça aqui. E a gente começa a viver tudo isso. Então somos filhos do reino. Vivemos debaixo das bênçãos do reino. Mas precisamos nos lembrar que para que isso aconteça, para que isso realmente se concretize na nossa vida, não seja uma declaração fútil e tola, precisamos lembrar que esse Deus único, exclusivo, especial, disse que todas as bênçãos nos alcançariam quando obedecêssemos. Pastor Darcy, missionário Darcy, pregando alguns meses atrás aqui, falou algo que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que o abecedário humano começa, pelo menos no português, ABCD, né?
no grego, alfa, beta, gama, delta, mas no abecedário de Deus, começa com obedecer. Irmãos, olha, eu me rendo ao Senhor, segundo as Escrituras. E eu quero dizer para você que hoje, um dos grandes golpes do diabo tem sido em questionar as Escrituras. As pessoas creem em Deus, elas creem no sobrenatural, mas elas colocam em xeque as Escrituras. Irmãos, deixa eu fazer uma reflexão aqui. Até um combate, ensinando a vocês sobre a teologia liberal, que ela invade as igrejas históricas. O que é a teologia liberal? Faz uma leitura da Bíblia pela razão. Aí tinha um pastor que estava pregando, e quando ele pregava, ele dizia assim, essa parte é inspirada por Deus, tá? Aí, essa daqui, irmãos, não é inspirada. E aí tinha uma ovelha dessa igreja que sempre ouvia isso. Um dia essa ovelhinha desse pastor ficou doente. E aí o pastor foi lá na igreja dela, fazer uma visita. E ele, irmã, presta a sua Bíblia que eu quero fazer uma leitura para a irmã. Aí começou a desfolhar a Bíblia cortada, muitas vezes uma passagem arrancada fora. Aí começou a desfolhar mais, a Bíblia faltando página pela metade. Aí ele começou a falar, meu Deus, o que está acontecendo com a minha ovelha? E ali ele chegou para essa ovelhinha e falou, filha, o que aconteceu com sua Bíblia? Ela falou, pastor, o senhor chega lá no púlpito e fala, essa parte é inspirada, aquela não, chega em casa eu jogo fora, não me interessa. E aí esse pastor repensou o que ele estava ensinando. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Tem pastores que questionam a veracidade da Bíblia. Pastor, eu respeito. Está errado. Se ele é pastor, ele tem que defender as Escrituras. Para mim, presta atenção que eu vou falar, que você vai ficar chocado, segura aí. Para mim, eu respeito mais um padre católico, presta atenção, que crê no que ele crê de todo o coração, do que um pastor que nega as Escrituras. Porque ele tem mais honestidade na fé dele. E no dia que esse padre católico enxergar nas Escrituras que ele está errado, ele vai ser um defensor das Escrituras, como foi Martinho Lutero, e vai morrer pelas Escrituras. Porque se você chegar para um espírito e falar assim, você crê no espírito sei lá, Emanuel, que vem sobre o Pai de Santo, claro que eu creio, você morre por ele, claro. Se você chegar para um padre e falar, você crê em Maria, que ela é corredentora da humanidade, que no seu... Claro, você pode falar o que for, mas ele morre por aquilo. Aí chega num pastor e fala, você crê? Parte. Deixa isso, vai vender banana, tomate. Irmãos, nós somos chamados para proclamar as grandezas do Senhor. E não para questionarmos a mente de Deus, em nome da razão. Porque se Deus quisesse que a gente seguisse-o pela razão, Ele não mandaria crer com o coração. E Jesus não morreria numa cruz. E os milagres mais maravilhosos dele não seriam sobrenaturais espirituais. Explica a ressurreição. Explica o nascimento virginal. E por que vamos questionar as Escrituras? Queridos, ou nós cremos de todo o coração ou não. Por isso que eu disse que para mim tem mais dignidade. Não estou dizendo que está correto, entendeu? Eu vejo mais honestidade. E um padre que segue o que ele segue de todo o coração, não estou dizendo que vai para o céu também, mas pelo menos ele é mais sincero e verdadeiro. E eu sei que um dia Deus vai alcançar esse homem, e vai mostrar para ele que o que ele está crendo está errado, e vai fazer dele uma labareda viva, como fez com Martinho Lutero, como fizeram com tantos outros homens e mulheres de Deus. Amém, igreja? Então, queridos, quando nós queremos entender o reino, precisamos ser filhos que nascem do reino. Precisamos entender que vivemos na dimensão das bênçãos do reino. E que para alcançarmos essas bênçãos do reino, precisamos entender o abecedário do Pai, que é o obedecer. Amém, amados? Quando você simplesmente obedece, e simplesmente obedece, e simplesmente obedece, você verá na sua vida, em nome de Jesus, sinais sobrenaturais sempre. Sempre. Posso ouvir um glória a Deus?
Em segundo lugar, eu só quero dizer para vocês agora, por que muitas vezes nós não conseguimos obedecer de uma forma significativa. E aí volto àquele pensamento que eu falei há pouco da maturidade. Porque muitas vezes o nosso critério de obediência e de maturidade está mais para o nanismo. A gente retrocede e começa a viver na imaturidade. Ou como Immanuel Kant chama, na menoridade. Um grande filósofo do passado falou sobre isso. Ele falou que as pessoas precisam sair da menoridade. O que ele defendia como isso? É a arte de se libertar das ignorâncias e dizer: eu sou um ser livre, inteligente, que não posso me permitir viver acorrentado, que não posso me permitir viver oprimido. Eu aconselhava uma irmã essa semana e ela falou uma frase maravilhosa. Ela falou assim: pastor, quando não há oprimido, não há opressor. Quando a gente deixa de se auto-vitimar e se coloca como um ser livre, não há opressor, porque a gente não se deixa oprimir. Olha que frase maravilhosa! Isso é fantástico, gente. Quando você sai da situação da vítima, eu sei que todos nós em uma situação ou outra nos colocamos como vítima, porque geralmente nos colocamos porque fomos traídos, fomos abandonados, fomos desprezados. É verdade, filho, aí você chora, mas lembre-se disso. Não se permita viver como oprimido. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, amém? E essa vida em abundância é a libertação da opressão, muitas vezes do cônjuge, do irmão, do patrão, porque onde não há oprimido, não há opressor, ele deixa de existir. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que poderoso, não? Em outras palavras, Immanuel Kant fala o seguinte: todo ser humano, na perspectiva filosófica, é claro que ele está abordando, ele foi um camarada que contribuiu muito, tanto para as definições filosóficas, quanto para uma compreensão da fé cristã, fazendo um paralelo com a filosofia. Ele falou o seguinte: a gente tem que deixar a menoridade. E aí ele faz um discurso muito interessante, entre muitas outras coisas. Ele tem um livro muito interessante, A Crítica da Razão, e tem um material muito bom. A filosofia, em Kant, ela tem um divisor de águas, antes de Kant e depois de Kant. É muito interessante, porque ele trouxe respostas, porque as pessoas questionavam a fé. E aí Kant, como um grande filósofo, ele deu umas respostas, que a filosofia se baseia no ser, e a fé se baseia em Deus. Então são coisas distintas. Quando a gente está argumentando coisas humanas, a gente está argumentando coisas de homens. E quando a gente está falando de Deus, é do eterno. Então não tem como misturar. Tanto é que depois dele, Paul Tillich e outros filósofos vão falar que não existe filosofia cristã. Não existe, porque não tem como misturar. Não tem como ter uma leitura da religião pela filosofia. Olha que coisa fantástica. E aí vai. Mas o que eu quero falar é da menoridade. O que é a menoridade? É você se desprender do jugo do opressor. Quem é o opressor? Muitas vezes você cria opressores externos, ou se permite ser oprimido. Porque na realidade, o que eu quero abordar com isso, gente? Eu quero abordar que quando nós entendemos a questão da menoridade e nos libertamos dela, a gente passa a ser maduros, saímos do nanismo, porque essa síndrome ela é vivida por todos nós o tempo todo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele diz: eu queria falar com vocês como espiritual, mas vou ter que falar, não vai dar, porque vocês estão de novo bebendo leite. Senhor de 50 anos bebendo leite, vai ficar com doença, não é? Ou seja, menoridade. E é por isso que a gente entende as coisas de Deus de uma forma mais linda, quando a gente realmente sai da menoridade. Explicando essa relação, só para vocês terem uma ideia, há uma relação opressora entre dois indivíduos, ensina Kant. Primeiro é a covardia e a preguiça por parte do oprimido.
O oprimido geralmente age com preguiça e com covardia. Ele não quer mudar. Tá bom aqui. Não vou mudar, tá bom. E a segunda questão, para a gente ser liberto da minoridade, é por parte do opressor, que há uma opressão intelectual, coagindo e nos fazendo pensar em prol do outro. Irmãos, não vamos viver na minoridade. Vamos viver numa vida madura. Amém, igreja? Vamos viver uma vida madura, porque somente aprendemos a ser maduros espirituais quando somos libertos da minoridade. E o pastor e professor Ari Batista de Oliveira, ele ensinou algo muito lindo, citando Eric Fromm, que ele fala uma coisa linda que eu queria deixar como uma reflexão desse segundo ponto, para a gente ir para a conclusão. Ele diz o seguinte, que afirma que a personalidade madura apresenta duas características principais. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é maduro? Responde para você. Ninguém fala, não, sou bebezão, pastor. Ninguém faz isso, né? Mas se avalia, porque você pode ter 50 anos e ser imaturo. É verdade, pode ter 70 anos e viver na minoridade. E nós, como cristãos, temos a ferramenta divina que nos ensina a ser maduro. Amém, irmãos? Então ele fala o seguinte, que existem duas características principais que expressam a questão da personalidade madura. A primeira é a capacidade de amar. Olha que coisa fantástica. Só pessoas maduras amam de verdade. E o pastor e professor Ari fala o seguinte, quando os jovens estão apaixonados e de repente, como numa nuvem acabou a paixão, isso era amor? Não, isso era barganha de interesse, na realidade era só paixão passageira, porque amor mesmo perdura as emoções, amém, igreja? Por isso que servir a Deus por paixão é barganha de interesse. Fazer a obra de Deus por paixão é minoridade, é barganha de interesse. Porque a possibilidade de amar é a primeira evidência de que somos maduros. E a segunda é a capacidade de trabalhar e desenvolver comunidades produtivas. Você quer saber se você é maduro? Você trabalha e não tem desculpas, e trabalha e não tem desculpas, e trabalha, mesmo quando você está morrendo de sono, o relógio toca, você fala, ai meu Deus do céu, que vontade de quebrar esse relógio, não é assim? Ou você levanta, nesse friozinho de 15 graus, garoando, e fala, aleluia, tá, vou melhorar, 9 graus, tá, mas o que nos faz acordar, gente? A gente olha para o lado, vê a esposa, não é assim? Vê os filhos e fala, não, eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que construir uma casa para eles morar. Eu tenho que trazer o pão para eles. É a capacidade de trabalhar, mesmo sem vontade. Filho, você enterrou seu talento? Minoridade, nanismo. Saia disso hoje em nome de Jesus. Por quê? A minha tese qual é? Os filhos do reino somente recebem as bênçãos do reino quando obedecem às leis espirituais do reino. E para que nós consigamos cumprir isso, a gente tem que ter o quê? Amor a Deus, amor à obra de Deus e muito trabalho em nome de Jesus. Amém, queridos? Não tem outro meio. Deixa eu concluir aqui dando uma perspectiva do que Deus espera de nós. Tudo que Deus fez por nós foi o melhor. Amém? Tudo que Deus fez por você e por mim foi o melhor. Ele criou o planeta da melhor forma, criou um ser humano magnífico. Meu filho Felipe falou, pai, Eva devia ser uma gatona. Por que, filho? Deus fez, pai. Devia ser perfeita, inteligente, bonita, o melhor de tudo. Só para Adão, pai. Aí eu dei muita risada. E a verdade, fez o melhor pedaço para Adão. E para Eva fez o melhor pedaço. Devia ser um casal magnífico. Criou um mundo lindo. Eles erraram.
Deus então escolhe um povo, envia sua palavra a esse povo. Desse povo, Deus estabelece um povo, uma nação sacerdotal. Dessa nação sacerdotal, Deus pega então e faz desse povo um povo que vai nascer dele o quê? O Messias. O Messias. E desse povo Messias, ele morre, cumpre toda a redenção, morre para nos salvar, destrói o inimigo das nossas almas, nos dá a vida eterna, nos dá todas as bênçãos e ferramentas, ressuscita ao terceiro dia, monta a igreja, derrama o seu espírito, e um dia ele vai vir buscar de forma excelente o seu povo. Tudo que Deus fez foi excelente. Tudo que Deus fez foi excelente. Foi nobre, foi maravilhoso, foi extraordinário. Foi ou não foi, amados? E agora Ele espera de nós o quê? O fruto do nosso trabalho. Amém, igreja? Tudo que dermos para Deus, que não seja o nosso melhor, estamos pecando. Porque o que Ele fez por nós, sem que merecêssemos, sem que realmente valêssemos nada. Por isso, amado, quer realmente viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Então entenda nessa noite o que é ser filho do reino de Deus. Entenda nessa noite o que é, de fato, as bênçãos espirituais do reino de Deus. Mas entenda principalmente e se posicione em obedecer esse livro sagrado chamado Bíblia, porque é um livro espiritual do reino de Deus. Todas as bênçãos vão te alcançar. A perspectiva do Novo Testamento. Deus só espera o melhor de você e de mim. Vamos dar a Ele o nosso melhor. E só o fazemos quando deixamos de ser anões. Quando deixamos a menoridade. E nos tornamos homens e mulheres maduros. Que estão prontos a amar a Deus e ao próximo. E a trabalhar para Deus e para o próximo com compromisso. E eu quero concluir citando as palavras do nosso mestre, pastor Enéas. Em nome de Jesus. Que nós nunca sejamos encontrados com o pijama do dorminhoco, mas sempre com o costume, com a roupa do soldado valente. E que se um dia, como disse o pastor que fez o culto fúnebre de Spurgeon, a espada cair da nossa mão, que não seja porque fomos covardes, mas porque antes da espada cair, a vida nos foi tirada pela morte. Amém, queridos? A espada do soldado de Jesus só é arrancada da nossa mão quando antes disso a nossa vida é tirada. Viva assim, amado. E você viverá um milagre todos os dias, amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. E comece a pedir agora para o Pai: Pai, eu quero viver todas as tuas bênçãos, Pai. Eu quero viver. Eu quero viver todos os teus propósitos e todos os teus milagres. Pai, eu quero viver uma vida sobrenatural. Eu quero entender melhor o que é ser filho do reino. Vai orando, igreja, vai orando. Eu quero entender o que é as bênçãos do reino. Eu quero entender sobre essa questão de obedecer. Irmão, vai orando agora, se coloque diante de Deus com o coração compungido e contrito. E diga para Deus: Deus, continua a me ensinar a partir daqui. Continua a me atrair e me separar para eu te entender melhor. Pai, aqui estamos diante da Tua presença, ó Deus bendito. Eu me coloco diante do Teu altar nessa noite e peço: cobre-nos com Teu sangue, Paizinho. Sela essa palavra bendita no nosso coração. Ensina o Teu povo, ensina a Tua igreja, ensina a minha vida. Senhor, abra os olhos do coração do Teu povo. Abra cada dia mais os meus olhos do coração, porque queremos Te amar, dedicando o nosso melhor amor a Ti, e queremos dedicar o nosso melhor trabalho a Ti. Tu mereces o nosso melhor. Senhor, que esse desafio dessa noite
seja ministrado pelo teu Espírito em cada coração. Fala, Senhor, fala abundantemente sobre todos os teus filhos e filhas. Eu quero viver, Senhor, uma vida sobrenatural a cada dia. Eu quero poder te ouvir melhor. Eu quero poder te escutar melhor. E eu quero te agradecer por essa palavra tão especial essa noite. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Realmente, Senhor, que as bênçãos do reino de Deus alcancem todos os teus filhos e filhas. Que as bênçãos do reino de Deus sejam lançadas sobre eles e elas, na dimensão do Novo Testamento, segundo aquilo que o Senhor deseja. Cumpre em nós, Senhor, cumpre em nós o que tu tens para cada um dos teus filhos e filhas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço.